Eu vou apresentar a Margarete agora para vocês. A Margarete, eu tenho um conhecimento profissional com ela desde agosto. Nós não trabalhamos juntas, mas nós participamos de um grupo de networking de mulheres. E... falta eu, né? Não, peraí, gente, que agora eu emagreci. Então, assim, até porque eu acho que é importante eu trazer esse fato para vocês, para não dizer que eu trouxe uma pessoa conhecida, amiga, porque provavelmente já devem ter visto fotos da gente em eventos que a gente frequenta juntas. E eu venho acompanhando o trabalho dela em outros condomínios desde agosto do ano passado e sempre conversando das coisas aqui do condomínio, sempre gostando da postura que ela conversa, que ela se posiciona. Então achei interessante trazer para cá, para o condomínio, a proposta dela, assim como nós trouxemos outras para que possamos escolher o melhor para o nosso condomínio. Então, eu trouxe, aí eu vou deixar ela se apresentar 20 minutos como a outra pessoa. A outra pessoa até terminou antes, a gente já começou a fazer pergunta antes, aí depois eu dou 10 minutinhos de pergunta. Boa sorte. Boa noite, pessoal. Estou me sentindo chique, né? No cinema, fechado, né? Não vai ter brinde no final, né? Durante evento assim, a gente ganha uma coisa. Bom, sou a Margarete, como a Sabrina falou, Alphaville tem um diferencial, né? Normalmente a gente conhece sempre onde você vai, se encontra alguém, ou indica alguém, e foi essa indicação, já conheço ela esse tempinho e nem imaginava que poderia estar aqui no condomínio onde ela mora e conheço outras pessoas daqui também. O que acontece? Atuo nessa área já há alguns anos, né? Como a maioria das pessoas que acaba virando síndico, começa por acidente. Dificilmente, né, a pessoa que já está há algum tempo fez igual o pessoal tem feito agora, igual o Uber, né? De repente a pessoa vira da noite pro dia, olha, perdi emprego, virei Uber. Hoje em dia você tem um advogado, um engenheiro, alguém que não está muito bem, ele vai, faz um curso e começa a atuar. Quem já vem de um tempinho, assim, que já passou dos 20 igual eu, acaba que durante você está numa comissão, ou você está no seu condomínio e fala, meu, isso não está legal, você começa a atuar, você vai para o conselho, aí começa a trabalhar mais e mais, fica 1, 2, 3, 4 anos, vira subsíndico, e chega uma hora que você fala, nossa, ralei 2, 3 anos com essa equipe aqui para deixar o condomínio redondo, que alguém quebrou, e vem um aventureiro, você fala, nossa, vai entrar aquele morador ali que estava devendo tantos mil até ontem, pago agora e quer entrar, aí você fala, bom, vou levantar a mão e vou virar síndico morador. Né? E nessa se passam alguns anos, você vai ficando, vai sendo reeleito, vai trabalhando, e o mercado, de uns anos para cá, começou a profissionalizar, né? Não é tão novo isso, mas assim, falando em porcentagem, menos de 30% ainda do mercado é de síndico profissional, ainda é muito síndico morador. E aí abriu outro leque, que são as empresas que dão treinamento para o síndico morador. Eu atuo também nessa área, né? Às vezes o condomínio tem um síndico morador e ele vai, se elege. E aí, o que eu faço no outro dia? Né? Tem uma série de normas, de procedimentos, não só operacionais. Você tem que acionar um jurídico, tem que dar uma assistência para essa pessoa, porque é o nosso patrimônio. Então, eu comecei, mesmo sendo síndica moradora, fui atuando de vez em quando sem querer, sabe aquela coisa, um amigo que te chama, olha, entrou um síndico morador lá no meu prédio, você não pode conversar? Aí eu vi que eu estava trabalhando de graça. Né? Falei, ninguém trabalha de graça. E aí você começa a cobrar essa assessoria, e de repente o condomínio que eu fui síndica moradora há alguns anos, quando eu vendi minha unidade, eu falei, olha, vou ter que deixar de sair. Eu falei, não, vamos fazer eleição novamente, já estava sendo reeleita há alguns anos, e a gente quer te contratar como síndica profissional. Aí, parti para essa história antes de virar esse segundo síndico profissional. Né? Depois, ainda além disso, fui me especializar mais, fazer cursos de síndico profissional, não só porque a prática é igual a N profissões. Jornalista mesmo, antes você não precisava ter faculdade, né? Eu mesma tenho título de jornalista e eu nunca fiz uma faculdade de jornalismo. Você passa anos trabalhando com aquilo, aí você vai no sindicato, mostra, comprova que você trabalhou, adquire o DRT, né? Então, algumas profissões, elas passaram a ser profissão depois, né? O inverso, né? O médico não pode começar a clinicar e depois virar médico, né? Síndico profissional é meio isso. Então, virei síndica profissional, atuei como síndica profissional. Nesse último ano não estou atuando na sindicatura, estava trabalhando no último PN como conselheira fiscal de um condomínio clube grande aqui da região, de 1.019 unidades, e na consultoria, né? Eu dei uma pausa na sindicatura assim que terminou o último PN, falei, parou, eu queria viajar, fazer algumas coisas, pede algumas coisas que mulher a gente assume 1000 tarefas, eu falei, preciso parar no mínimo, não emendar um no outro para poder respirar e me aperfeiçoar, fazer outras coisas e outros projetos também pessoais. Então,
então estava dando só consultoria e estava nesse conselho que encerrou agora no final de novembro, né? Quem aqui está em comissão ou conselho, alguma coisa, sabe muito bem como é que funciona quando você tem um síndico, né? Porque aí eu vejo o outro lado. Um síndico que não atua como a FICO no condomínio, né? Ele recebe no final do mês, ele não vai, ele manda o preposto, ele vai ficar 2 horas e o nosso virou um síndico de WhatsApp, né? E acabou o quê? Que o conselho, eu mais 5 pessoas, a gente acabou atuando como síndico, né? Nesse último ano no condomínio. Então nós chamamos uma assembleia, comunicamos que a gente não tinha interesse em permanecer com aquele síndico. Quórum é difícil para destituir um síndico no condomínio público, né? Não consegue os 2/3 de assinatura. E o que acontece? Eu já venho atuando nessa assessoria, até comentei que conheço o colega de vocês, de lá do meu condomínio, que eu atuei lá quando foi retirada uma síndica que quebrou o condomínio. Então, em 2015, entrei lá como interina para recuperar o condomínio e entregar na mão do primeiro síndico profissional que foi ter no condomínio, né? Porque eu não tenho, nunca mais quero ter o problema de morar e trabalhar no mesmo condomínio, né? Isso é um problema, né? As pessoas não sabem diferenciar. Então você lida 7 dias por semana, 24 horas por dia, trabalhando muito, né? E a sua família perece também um pouquinho, né? Você não pode ir numa padaria sem alguém te pegar, o pão esfria, a sua família não come e você não vai para sua casa. Então eu decidi, lá eu atuo nessa forma. E o que que acontece? O que eu tenho percebido, ouvi um pouquinho o que vocês estavam falando, da questão da gestão da comunicação. O condomínio de vocês é um condomínio grande, tem N profissionais no mercado que podem atender por N valores, hora. Eu mandei uma proposta para vocês, assim, proposta sem conhecer o condomínio é uma coisa muito às cegas, né? Mas o que acontece? Quem está sempre se atualizando no mercado, né, que faz os cursos, que se aperfeiçoa, que vai em todos os congressos e lida com essa área, como qualquer profissão, existe uma média de valor de mercado, né? Então, lógico, como todo profissional, cada um sabe o seu valor e às vezes não é que você vai desmerecer o seu valor, você tem que saber a realidade, né? A gente tem visto, eu estava 2 semanas atrás num congresso, né? E eles falavam justamente disso, né? Qual é o valor mínimo? Qual é? Então, ainda não tem, não existe uma tabela como tem na OAB, porque é uma profissão nova, né? Então você pega um advogado que tem escritório, ele vira um síndico profissional, ele coloca um preposto e ele vem 2 horas, né? E aí que está o problema. Eu não atuo com preposto, porque é o meu CNPJ, é o meu patrimônio, né? Eu levei muito tempo para ter o meu segundo imóvel e de repente se eu fizer uma burrada no condomínio, eu vou perder o patrimônio da minha família, né? Por isso que tem o Instituto dos Seguro, né, do profissional autônomo, né, que a gente estipula em contrato. Então coloca-se tudo isso em contrato e pelo que eu percebi com vocês, essa questão dessa entrevista hoje, com um número tão pequeno, seleto, mas pequeno de moradores, vai cair num problema que eu tenho presenciado muito em alguns condomínios, daqui da região inclusive, que chamam só quando está na iminência da assembleia, que é um problema. Independente de quem fique, se haja uma eleição, né, porque existe um lobby muito grande da pessoa que já está, né, e não foi comunicado nos meios oficiais, né, dessa entrevista, dessa seletiva, que era super saudável. Então, que se coloque no contrato, tanto da administradora quanto do síndico profissional, que no mínimo 3 meses antes, abra-se para consulta pública para um processo seletivo de tomada de preço, como qualquer grande empresa. Tem empresas, poucas, mas tem no mercado. Eu atuei num condomínio no final do ano, só contratando a empresa de seleção, e não tem zero custo para o condomínio. Quem vai pagar, como qualquer empresa de seleção, estou saindo um pouco inclusive da minha apresentação, porque assim, o que me interessa é não ter que ser chamada quando o condomínio está quebrado. Para mim é muito pior. Vocês têm vizinhos aqui da região que estão nessa situação, que eu estou atendendo. Condomínios de 20 anos, pequenininho, sabe? Você fala, os profissionais agora já estão se aposentando e eu estou pegando condomínios quebrados. O síndico sumiu, onde estão devendo vários impostos, um condomínio de 500 vira 1.100, como que o juiz aposentou, a médica aposentou, o dentista aposentou e o condomínio foi lá em cima porque foi mal gerido. Então isso respinga muito na minha profissão também, porque você chega num condomínio desse, a pessoa já chega com o pé atrás, né? Então o que acontece? Quando eu sou chamada para esse tipo de assessoria, você tem que contratar uma empresa, ver o escopo do que esse condomínio precisa, uma comissão ser formada, como a gente tem N comissões, comissão é o braço do síndico. Eu amo condomínio que tem comissão. Por quê? Ajuda demais. Você divide a responsabilidade.
Entendeu? Então você não precisa pegar uma massa que só vai na Assembleia sem entender o tema. A comissão já foi eleita para decidir, ajudar e levar a proposta. Então, diminui o trabalho do síndico. Né? É um instituto que ajuda demais. A não ser que o síndico seja controlador. Né? Se ele tenta centralizar tudo, entendeu? Qual que é o problema? Você não tem certeza como foi feita essa tomada de preço. Se eu não estou indicando um profissional que eu já conheço, se eu não criei um cartel de prestadores, né? Então tem, por exemplo, síndicos que ele tem 5 condomínios e ele só faz com a empresa de entupimento, vou chutar, não é? A Júpiter. Ele só pinta com o seu Zé da esquina. Então ele formou uma rede, e como você sabe se você está sendo enganado ou não está? Se aquele preço é enganado, né? Então o que acontece? Quando você faz uma tomada de um levantamento de profissionais na região, você define o escopo, você fala assim, olha, não cita o nome, fala assim, olha, essa empresa que é o Instituto Pró-Síndicos, quem é da área conhece, né? Que é o ICONDE, né? Uma organização não governamental que foi criada para ajudar síndicos e condôminos. Eles não podem ganhar, eles não podem receber de um condomínio. Então você manda o escopo, chama, eu conheço o presidente, conheço a equipe lá, eles formam síndicos, então eles têm um banco gigantesco de profissionais. E a partir do momento que você fala, aqui é um condomínio assim, de tantas torres, a gente tem essa situação, precisamos de X horas desse profissional comprometido, você diz tudo, eu quero que ele tenha a mínima tal formação, experiência de pelo menos 2 anos nessa área, com ata comprovando, quero toda a capivara, o cara tem que dar uma procuração dizendo que o Instituto pode puxar a ficha dele, porque você não pode, mas ele abre mão para o Instituto puxar. Aí eles vão jogar no mercado, no LinkedIn, na página deles, do Instituto, do Pró-Síndico, na ABIC, no Secov, nos meios da onde. Se eu quiser contratar um advogado, onde eu vou? Vou na UAB, vou no site, vou procurar na internet? Então é uma outra forma, igual um profissional qualquer, gabaritadíssimo inclusive, né? Esse aqui é o cara que vai gerir seu patrimônio. Então o que acontece? Ao lançar esse edital, essas pessoas vão direto, os moradores todos ficam sabendo. Estamos, através, comunicando que a partir da data de tal até o dia tal, todos os interessados em indicar alguém ou se candidatar vão ter que mandar por e-mail tal, da empresa tal, e os que preencherem o escopo vão passar por entrevistas no Instituto, selecionados, tem tudo ok, aí o Instituto comunica esse conselho, a comissão, quem foi eleito, para marcar as entrevistas, que aí chegaria nessa fase que nós estamos aqui. Chegou, vocês entrevistaram, sabatinaram os candidatos, foram embora, entre vocês decidiram quais vão para a Assembleia se apresentar. Quer dizer, vocês estão no nível de transparência mais hard que se pode ver nesse tipo de gestão. Se ele vai fazer besteira, aí vocês não tem como prever. Mas vocês já viram a capivara, vocês viram a empresa, ele passou por todo o edital, processo. Não foi indicado. Ele pode ter sido indicado, mas ele foi indicado e não está dentro do escopo, ele não vai. Né? Então, assim, existe esse instituto. O que eu vejo hoje é que talvez vocês tenham um problema lá no sábado. Né? Porque, exatamente, né? Assim, desculpa, eu entrando ou não entrando, vocês vão me ver por aqui, porque nós somos todos vizinhos, e eu sofro do sincericídio. Pelo fato de o condomínio estar, entre aspas, bem, né? Não ter sido amplamente divulgado, existe uma grande chance de permanecer a gestão que está. Então, assim, até os erros, eles ajudam a gente a pensar como agir, porque a gestão, ela não é dona do nosso patrimônio. Eu também sou dona do meu apartamento num condomínio clube. Entendeu? Lá esse ano eu desisti de ajudar na gestão, porque é bucha, né? Então chega um ano, você vai se deu, né? Já estou há alguns anos ajudando, agora eu vou cuidar mais do meu lado. Onde é? Condomínio Parque Barueri. Parque Barueri é pior que aqui, assim, É o dobro de apartamentos, de gente. A Assembleia aqui já tá boa, velho. Não, já melhorou, já melhorou. Mas, mas é aquilo, você tem 1000 pessoas diferentes, né? Você foi Padrões síndica lá? diferentes. Lá não, eu fiquei de interina para tirar uma síndica e contratar o primeiro síndico profissional lá. Que não foi o primeiro síndico bom. Não. Inclusive, ele manda apresentações para o meio alegando maravilhas. E aí me chegou a informação de que ele trabalhou lá antes. Meu condomínio tem 8, como que trabalhou 10? Meu condomínio não tem 8 anos, como que um síndico mostra para a vizinhança que já trabalhou? Então, assim, tem uma série de apresentações lindas. Né? Maravilhoso, PowerPoint pode tudo, papel cabe tudo, mas é aquilo, é levantar realmente a capivara, ver as referências, ligar no condomínio para alguém, ou pegar uma carta de um ex-conselheiro, falar, olha, o senhor faz uma cartinha para mim, dizendo que, o senhor não faz isso, você não indica um profissional? Uma cartinha de referência? Mas pelo que entendi, esse instituto ele já faz esse papel de ser imparcial e fazer uma pré-seleção de pessoas aptas. Já faz, e quem vai pagar para ele
é o síndico contratado. É o que ganhar. Se ele realmente entrar, Como se se fosse ele um não hunting, entrar, né? exatamente. Tipo a Cato, né? A Sim, Cato, exatamente. sabe, Se ele você não vê. entrar, ele avisa o condomínio. Aí vai ser cobrado as taxas de apresentação, de elaboração e do traslado. Ou seja, não passa de R$1.000, R$2.000. Porque ele teve todo um trabalho. Exatamente. Hoje em dia, nenhuma empresa manda a recepcionista fazer. Você contrata uma empresa para buscar esse profissional. Então, assim, eu estou dando esse norte para mostrar que existem possibilidades, tá? Agora, legalmente, já foi feito esse edital, era sábado, tá? Poderia ser até o dia 31? Poderia. Houve uma certa, né, não podemos dizer, uma pressa em fazer logo, tá? Não dá muito tempo, né? O conselho poderia, sim, ter falado, gente, vamos começar a pensar. Agora, Mas 2 semanas dá pra fazer isso tudo que você falou? é difícil, 2 semanas o tempo é pouco. O tempo é pouco, né? Mas é aquilo. Eu só perguntei pra ter certeza. Ó, só. é difícil, mas não é impossível. Mas a Por quê? situação de atrasar 2 semanas é melhor do que a situação que a gente tem hoje? Mas sabe o que Não, acontece, atrasado Oswaldo? É até o assim, final de março. a questão é a seguinte, a gente... Dentro de março. É isso que ele está Não, perguntando. eu tô 2 perguntando semanas se pode atrasar, daria de vez de até dia dia 14, de março. Mas Eu- ser 28, por exemplo. O que acontece é assim, primeiro... Não, é só dar uma ideia. Não, porque- mas isso Sim. entendeu? Eu também tinha interesse que a gente conseguisse fazer isso em tempo, mas infelizmente a gente bobeou. Né? Eu acho que esse processo a gente desconhecia. Mas Poderia ter Seriam sido feito feito. de forma organizada, Sim, previamente, com mais tempo, com calma. Não tem nada que justifique a urgência de a gente fazer isso, assim, correndo, Sim. do meu ponto de vista. Porém, né, aquilo, a gente dá a solução ou não, né? Tem todos os viés, né? A Assembleia tem tudo, já está agendada. O que pode ocorrer, tá? Eu dou um tiro no meu pé falando isso aqui, né? Porque eu só estar apresentando meus trabalhos, tá? Mas é o que eu falo. Pra mim, a pior situação é que eu não chego no condomínio e a situação já foi feita o errado. Porque aí eu demoro mais para consertar, né? Tem que contratar auditoria, tem que contratar um jurídico, entrar com processo contra o síndico, conta que não vai... Quando a conta não é aprovada, a prestação é um problema no condomínio. Eu não sei se vocês têm... Mas esse isso eu acho que problema aqui. não tem. O conselho pode dizer melhor. Como que tá aí o As bonitão? nossas contas nunca foram aprovadas. Nunca foi aprovado desde a primeira. Não, Já temos aí. são duas Uma coisas conta pra diferentes. aprovar. Tem Já coisas. Tivemos a primeira conta aprovada agora. Só A Taúna agora? teve a conta aprovada. Não, Mas não, as é. contas que não foram estão em processo. É processo Tá judicial. com a, não, tá com a auditoria que a gente aprovou. Vocês lembram que aprovaram? a É que tem o auditoria, passado, que tem Aham. o X, investigativa. e Cada tem exercício. o Eles estão exercício. fazendo e na hora que acabar a auditoria investigativa, a gente vai levar para a Aí a Assembleia Assembleia para decide se decisão vai o virar que vai processo ou fazer. não. Se E vai foi virar aprovado processo, essa se investigação na Assembleia É. também, não? Foi tudo aprovado lá. Tinha sido aprovado, né? Eu também. Paula, que nada foi aprovado. É bom verificar, Oi? porque o que tinha acontece... a informação de que nada foi aprovado. É, eu não tinha Inclusive informação. da Paula, Não, da Taúna foi aprovado. Está em ata em Assembleia. A Taúla está há 2 anos, biênio, então do ano passado foi aprovado. Foi aprovado. O exercício passado Foi foi. a primeira vez que se aprovou uma conta aqui no condomínio. O problema é porque aí depois é aquilo lá, vocês vão levar para uma assembleia, levar um advogado experiente na área condominial, porque o judiciário muitas vezes está entendendo que se não houve má fé daquele síndico anterior, vocês ainda pagam o advogado dele. Eu sei que nós estamos passando isso lá no Parque Barueri. A gente foi extremamente lesado. Ah, não, mas isso é só. Não, são, isso aí- são dois momentos Sim, diferentes. sim. Um é a Isso investigação aí é o passado e outra que a gente tomar a vai ter que decisão entender de se vale a pena. ou não. Nós passamos por esse processo, por isso eu estou falando. E assim, é ruim quando a consultoria chega e vê essa situação. Então, o que acontece? Existe uma pequena possibilidade, mas isso vai de vocês, de repente chamar essa empresa e pedir licença na Assembleia, o presidente, não sei se alguém conhece, pedir licença na Assembleia, para a empresa dizer, olha, como é que funciona, caso vocês queiram fazer isso depois. Ou vocês chamam numa reunião para entender o processo. E coloquem no contrato. Porque assim, a síndica é profissional, ela tem um contrato de prestação de serviço. Então, incluam nas cláusulas do contrato que ela tem a obrigação de chamar, entendeu? A qualquer momento, caso o conselho, uma comissão de moradores entenda que é hora de fazer uma seleção, e a administradora, entendeu? A administradora trabalha para o condomínio, não para o síndico. Exatamente. Você entendeu? E muito condomínio não Essa é entende. coisa- essa O é síndico coisa- começa a ficar par da administradora, e aí você não tem como falar direto com a sua gerente. As administradoras, Ao meu ver, Ela obedece o síndico. Só que aí você lembra que quem contratou. O síndico ele é o instrumento que contrata, ele é o responsável civil criminal. O cliente é o condomínio, certo? Então o morador pode a qualquer tempo protocolar, mandar uma carta, um e-mail e falar, nossa senhora, nós gostaríamos de fazer, quero falar com o jurídico, quero entender como que a gente faz esse processo. Ah, tem que ver com a síndica, então tá. Então você chama, ela intermedia, não é verdade? Pra quê? Porque aí estaria nos meios oficiais, não é verdade?
Você teria uma massa maior de moradores, sabendo que, olha, daqui X meses é a eleição. Vamos começar a fazer esse levantamento? Que qual a probabilidade de eu sou diretor de empresa, você é diretor de empresa, de você querer uma entrevista para alguém para ficar no seu cargo? Nenhuma. Você entendeu? Você não vai colocar o lobo para olhar a ovelha. Você não está desconfiando do lobo, mas você precisa que seja transparente. Então, o condomínio tem que ter esse alcance, né? Seria a mesma coisa que o síndico não prestar contas, você pede e não manda. Entendeu? Opa, é meu, é do meu direito. Ele trabalha para mim, ele me representa, né? Então, as coisas têm que ficar muito claras dessa forma. Os contratos, hoje em dia, não fecha o contrato, manda para o jurídico. Olha, a gente está renovando. Jurídico, avalia o contrato da renovação da síndica. Está de acordo com o interesse do condomínio, sem cláusula leonina para nenhum dos lados? Tá? Porque o que eu mais vejo é isso. O nosso condomínio vizinho lá, Reserva do Alto, tinha uma cláusula absurda, onde sim, o conselho pode, eu mandei a apresentação para vocês, quem viu, deu uma olhada prévia, que pode ser rescindida a qualquer momento desde que seja comunicado. Não precisa esperar uma assembleia, entendeu? Então, o síndico que ele trabalha direito, ele não tem medo de uma rescisão de contrato. O síndico que faz de tudo para esperar uma assembleia, porque ele já imagina que, poxa, se começar a não andar, eles não vão conseguir assinatura e eu vou ficando. E aí vira uma situação insustentável. Você vai trabalhar num lugar onde não querem você lá. Entendeu? Então, para que criou o Instituto do Síndico Profissional? Grosseiramente, se você recebe um salário, você é profissional. Até o morador, se ele recebe um prolabore, ele está sendo profissional, né? Então, se eu sou um síndico profissional, eu tenho um contrato de prestação de serviço, a legislação ainda diz que eu tenho que ser eleito. Mas a maioria dos condomínios está fazendo contrato de prestação de serviço, atrelando a eleição, entendeu? E aí, dependendo da situação que esse cara vai sair ou não, se for para sair antes, o condomínio não pode ter medo de rescindir esse contrato. Porque se ele quiser entrar na justiça, ele pode. Mas ele vai avaliar bem o que ele tem a ganhar e perder. Porque se for provado que foi uma má gestão, entendeu? E que o condomínio não quis pagar para vezes mais um ano do biênio, mais 6 meses do biênio, o condomínio às vezes fala assim, é melhor pagar para ver se esse cara vai entrar com processo para receber as verbas rescisórias, se tiver, ou não. Ou ele vai se queimar no mercado. Porque se ele entrar com processo, a gente vai responder. Para você mandar embora, você não vai mostrar tudo que ele não cumpriu no contrato dele? Você não cumpriu com as suas obrigações legais. Estão aqui os documentos. Você não renovou o PCB. Você não fez manutenção das bombas, a caixa deu problema. Teve um vazamento no elevador, foi para baixo porque você simplesmente não tinha feito o reparo lá em cima, perto das caixas e tudo mais. Você vai ter provas disso. Então, assim, um contrato bem amarrado, avaliado por um jurídico, uma comissão assinando, todo o conselho consultivo assinando, o síndico vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa fora do pinico. Então, assim, eu estou falando um pouco da parte da assessoria para entender aonde vocês têm que se resguardar. A obrigação legal é a mesma para todos, né? O síndico trabalha com preposto, outros não. Eu não trabalho com preposto, tá? Explica um pouco isso aí do que eu não entendi. O que acontece? O que eu comentei? Eu não tenho interesse em ficar com vários condomínios. Passei a fase, né? Então, assim, eu moro aqui perto. Então, assim, eu tô dando muito mais ênfase em trabalhar próximo, não ficar mais na marginal, entendeu? Não pegar rodízio, porque aí eu ganho qualidade de vida e tempo, eu consigo me dedicar mais tempo, que é um tempo que você já fica no condomínio. Se você for atender a partir da manhã, da tarde, ou chegar de tarde, ficar até a noite numa reunião com a comissão, as tais 8 horas já foram. Para não criar um vínculo empregatício, no contrato não fica definido segunda a sexta, mas fica prioritariamente, né, preferencialmente dias úteis. Mas tem evento que é sábado, não tem? Você tem festa junina, você tem uma apresentação do Dia das Mães, e assim é o que eu falo, 3, 4 horas no condomínio clube não dá para fazer nada por dia. Você mal chega na portaria, tem problema com a portaria, com o terceiro, com o funcionário, com a limpeza, com a manutenção, vem prestador, já foi 3, 4 horas. Você não atendeu o morador, você não sentou para responder e-mail, você não sentou para despachar malote, para falar com a administradora, para ver conta de... Não dá. Condomínio, clube, você tem que trabalhar pelo menos 6 horas dia. Preciso estar lá todo dia? Olha, pode ser que depois de uns meses, quando tudo tiver já meio no automático, depois que passa aquele boom de entender cada procedimento, cada condomínio tem as suas coisas, você fale para o conselho, em contrato você comunica, o dia que você não, você fala assim, olha, hoje eu vou fazer toda a parte burocrática, vou fazer home office, tudo bem? Demora 10 minutos. Mas você colocou que você tem que estar X horas. Por quê? Pode ser que amanhã eu tenha que chegar aqui 2 da tarde e vou numa assembleia até meia-noite. Aquele dia eu estourei 13, 14, 15, 16 horas. Não é incomum na vida de síndico passar disso, inclusive, né? Então, quando eu coloquei as possibilidades de carga horária, é porque não adianta colocar baixo,
entendeu? E depois fala assim, mas eu fiz um contrato desse valor, X horas. Não vai atender e eu não vou entregar. Não é verdade? Vai ficar corrido. Tem também, cada condomínio tem uma particularidade. Esse condomínio já tem mais de 10 anos. Você tem o senhor que vai lá, que ele quer atenção, não tem assim? Aquela senhorinha que veio contar que o gato miou, que o vizinho fez barulho. Isso toma tempo, é a vida de condomínio. É a vida de condomínio. Se você está com uma comissão de obras, vai ser 5 horas debatendo sem lugar algum. Você vai rever o regulamento interno, você vai ficar 5 meses fazendo reunião para fazer uma assembleia. Então, assim, 8 horas não é nada. Então, vai ter dia que é 3 horas, 5 horas, 8 horas, 15 horas, né? Desde que você coloque, eu coloquei bem assim, mínimo de 120, mínimo de X, né? Aí, assim, as partes convencionam depois, olha, se exceder, faz o quê? Banco de horas? Anota num saldo, já que férias não é remunerado? Tem síndico profissional colocando férias remuneradas, tem síndico profissional que bota 13º. Condomínio não é indústria, não tem lucro. Como é que eu posso pagar 13º para um profissional que veio trabalhar para cá sem ser no SLT? Não tem cabimento esse tipo de situação, né? Então a gente vê de tudo. Infelizmente a gente recebe de tudo, né? Então quando eu coloquei as horas e o valor, é que eu considero o seguinte, média de mercado. Eu peguei 3 condomínios grandes que eu ajudei, dei consulta, ou conheço, ou moro, e a conta de padeiro, não é verdade? Olha, a pessoa está cobrando 14 mil reais para trabalhar 6 horas no condomínio de X unidade. A média é o quê? 10 reais por unidade? Então, você tem uma conta básica que tem lá dentro do Instituto Prosíndico, da ABIC, quando você vai nos congressos, discute-se muito os honorários, não é verdade? E o seu honorário, o meu honorário, se eu tiver que cobrar para atender o condomínio lá na Clabin, é diferente. Eu vou sair todo dia, vou pegar castelo, combustível, meu pedágio, meu tempo e tudo mais. Se eu moro do outro lado, aqui a 10 minutos, e me interessa continuar trabalhando em Alphaville, eu posso reduzir, porque eu consigo atender melhor, consigo ter qualidade de vida, chegar logo na minha casa, né? Consigo dar ênfase a outros cursos, pós e etc., porque eu optei por uma qualidade de vida. É melhor você fazer isso, aumentar o valor, botar um preposto e ficar com 4 condomínios? Não deixo de ter as assembleias de dor de cabeça. Então, quando eu coloquei a questão de valor, era muito dentro disso. Eu não tenho interesse em botar preposto. Como é que funciona quando você entra no condomínio em relação às empresas que já estão? Você troca para pôr as empresas que você está acostumado a trabalhar ou mantém o que está no condomínio? Não, acho assim, primeiro que o síndico ele tem que avaliar tudo que está funcionando. O que não está, ver se dá para melhorar. Desde o serviço prestado ou o contrato, o valor se está adequado ao mercado. Você só troca, porque o condomínio tem vida. Se trocar o síndico cada 2 anos, muda todo mundo, né? Então, o que acontece? O que está funcionando e pode melhorar, bora tocar. Agora, se não está funcionando, chama a empresa. Em geral, as empresas são sempre as mesmas, né? A Pro, a Haganá, chama lá os consultores, os representantes e fala, olha, é o seguinte, eu estou vendo que o escopo está menor, está maior, vocês colocaram aqui, engessaram. Isso vai cair lá na previsão orçamentária também. Porque aí você pensa no operacional. Se o operacional estiver ok, vou tentar puxar um pouquinho no valor para a previsão mexer um pouquinho. Se não está funcionando o operacional, por que não está funcionando? É o treinamento, é a equipe, é o número que está inadequado? Então tem uma série de fatores. Mas assim, trocar por trocar é uma banalidade, né? Eu acho que o condomínio só perde, porque o tempo que leva para alguém entender como funciona o condomínio, né? Não é que ele tem que conhecer todo mundo, né? Principalmente segurança, ele não tem que conhecer, porque aí ele não abre. Mas assim, todo condomínio tem uma rotina. Se trocar por trocar, acho que o condomínio perde. Daqui a pouco, se o síndico vai embora, vai trocar de novo. Então não tem por que trocar. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma coisa que eu... Aqui, gato escaldado tem medo de água, né? A gente já teve um síndico profissional que também falou, tudo bem, eu não tenho nada com a hora, e a gente tomou uma justiça com as horas extras. Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem de... Toda vez que eu escuto todo mundo falando que não me preocupo com hora, eu me arrepio. Não porque não é porque eu acho normal, mas como a gente já teve que pagar na justiça porque foi... Provavelmente o contrato dele deu margem para isso. Mas porque no contrato você tem que colocar hora, você não pode deixar solto. O contrato você vai ter que amarrar de qualquer maneira. Por mas exemplo, é na por proposta aí que... eu coloquei, né? Tem 2 opções, o condomínio que entende. Às vezes, o condomínio fala assim, na tua proposta eu vi, se são 6 horas, 8 mil, se são 10 horas, se são 8 horas, 10 mil. 8 horas, 10 mil. Isso. Isso aí separado por semana. 8 horas por semana. 8 horas por dia. Por Por dia, 40 horas 40 por por semana. semana. Por dia, 40 horas.
A pergunta que vem nessa pegada é a seguinte: não existe vínculo empregatício com síndico. Não. Essa é a parte que salva todo o condomínio hoje, graças a Deus. É por isso que fazer um pré-contrato, quando a gente bate no escritório, a gente mata alguém que fazer pré-contrato, meu filho, a gente está contratando antes, vai dar um puta de um problema. O que eu queria mais saber, que é o normal, que a gente vai estar numa assembleia, e isso é normal porque a gente não tem a cultura, aqui a gente nunca teve essa cultura de chamar empresa para fazer, foi uma ideia muito boa que foi dada agora, que na minha visão ela só cabe no contrato do síndico, porque aí você obriga o principal a fazer, mas é o que você falou mesmo, ninguém hoje está querendo colocar o cargo. É que a administradora, se trocar, eu vou ter que colocar na outra. Pode. O síndico eu posso travar, mas isso isso é mais Na hora que a tranquilo. administradora vem querer aumentar o os próprio honorários, conselho. Trava você nos dois, né? fala, ó, é o seguinte, a O gente conselho tá também. Trava nos dois. Sim, tem que ser. Eu acho que tem que trabalhar nos dois, ainda a gente pode trabalhar isso até na Gente, a assembleia, administradora está correndo atrás de condomínio, de cliente. Você fala assim, olha, eu quero. Ele não vai ter trabalho nenhum, ele só tem A que gente tem que lembrar trabalhar de nos três. A gente aumentar. trava na No conselho, assembleia, Assembleia. trava no contrato e trava no coisa. Pô, mas você foi e não perguntou. Eu não acabei não perguntando. O mínimo que você pode fazer é fazer registrar em ata essa possibilidade. Ó, fica aqui que existe a empresa no mercado que faz e pro próximo, você entendeu? Fica lá na ata, né? Toda vez que a gente puder, pelo menos Mas deixar um registro. você já de fez consultoria para algum condomínio para fazer essa RFP? Para Fiz pro que eu sou proprietária. Fiz pro condomínio para Barueri. Eu era do conselho, falei, não tem interesse em continuar nessa toada aqui com eles, vamos fazer uma seleção transparente sem ser indicação. Teve indicação de vários síndicos da região, síndicos conhecidos, só que tinha que cumprir o escopo. E nessa tua experiência aí, teve algum caso semelhante a esse nosso, que a gente está próximo de uma assembleia e a gente gostaria de ter mais tempo? Houve alguma manobra que se fez para adiar isso, um aditivo de contrato por um período determinado? Que eu Existe tenho alguma experiência coisa? em terem conseguido, não. Não. Tentaram, agora no final do ano, um morador, mas lá foi o que eu falei, nós fizemos a parte toda transparente, a gente comunicou para todos tiveram a oportunidade de receber, tanto pelos aplicativos, e-mail e via física, que estava sendo feita a seleção, com o logo do condomínio, nos meios oficiais do condomínio, né? Nós avisamos o síndico. Por quê? Vocês são os donos da unidade, o síndico trabalha para vocês. Então, o que eu fiz? Conselho, o negócio é o seguinte, vamos comunicar ao síndico que a gente quer fazer a seleção, nós não vamos renovar com o síndico. A partir do momento que o síndico manda um edital sem a anuência do conselho, sem falar com as comissões, já prevendo a reeleição dele, aí você já desconfia que ele não quis passar por um processo, ou que ele tem certeza que ele vai ser reeleito. Então aí, naquele momento, alguns moradores normalmente ficam descontentes, porque perde a oportunidade, perde o time, né, daquela pessoa que poderia vir com a proposta. Gente, olha, mês que vem, você avisa pro conselho, mês que vem a GO. Aí o conselho alguém falou assim, então, mas a gente está querendo ouvir outras opiniões, tudo bem? Ele não pode falar não, ele é contratado. Entendeu? As obrigações dele estão lá no Código Civil, no contrato, no RI e na convenção. O conselho tem toda a liberdade, porque a função do conselho consultivo é fiscalizar as ações do síndico. O conselho que, na verdade, tem o poder. Aqui é consultivo? Consultivo e fiscal. Aqui não deve, pode ser que, normalmente é isso, eles botam um termo, mas é a mesma coisa. A gente faz os dois. Então, o conselho fiscaliza as ações do síndico. O conselho poderia, nesse momento, falar assim, então, só que a gente está pensando em fazer essa tomada, levantar no mercado. Ela pode... Mas não tem então o que a gente vai fazer. Eu acho que só se alguém embargasse essa essa assembleia. E aí é aquilo, vocês estão nas vésperas da assembleia, ou adiasse essa assembleia. Oi? Eu acho que o desgaste de vocês é muito grande. Eu acho que o desgaste de um grupo, se fosse um número muito maior, né? Mas eu acho que aí vocês vão ficar com a imagem desgastada. Desculpa, mas é o que acontece. Porque aquele que está satisfeito, né? Aquele que só paga, acorda, sai da trabalhar e volta e não está vendo todo, ele vai falar, poxa, que confusão. As coisas estão acontecendo porque a gente quer fazer isso. Mas isso, cara... Para fazer consultoria, quando eu faço consultoria eu cobro o honorário. Não, isso tem que estar aqui Os moradores que faz parte, No meu condomínio é voluntário. não paga o condomínio. Nesse condomínio que eu moro,
lá você não recebe nada. No outro condomínio que eu atuava, os É conselheiros. só subsíndico que tem benefício. Aqui é o quê? Isenção ou ele é um prolabore? Não, ele ganha 50%, não é isso? Tem. Aqui, você entender como é que funciona aqui, por exemplo, aqui a gente não tem síndico, até porque o Código Civil mudou isso. Sim. Os representantes de torre recebem 50%. Os conselheiros, zero. trabalha zero. A gente trabalha Que é quem tem a responsabilidade na fiscal. amizade. Na amizade Sim, mesmo. é assim, como eu falo, no infelizmente. voluntariado. Como as comissões. Aqui Não, mas é assim que é e as bom, comissões faz também com não vontade. zero. Mas aí é questão de um trabalho do síndico. Se o síndico faz um bom trabalho de comunicação, ele percebe que o RI está desatualizado, que está em conflito com as leis. O problema é que o normas, nosso não está no RI. está na convenção. Na convenção. Tudo bem, só que com certeza tem algum tipo de obra aqui que vai precisar de total. Não, filho, aqui você só junta. É porque você entendeu Só o carro, né? Alphavita. Só carro você consegue juntar morador, né? Aqui só desceu Mas é assim. mais de 2/3 uma Certo, vez na garagem. vida. É garagem. Isso é É em todo garagem. condomínio, não é exclusividade, é todo condomínio. Não vai descer. Nem sábado vai ter. Mas hoje tem os Aqui institutos nem- da Assembleia Aberta. A Quando virtual. é um quórum, quando é um pessoal não, ainda a não- virtual ainda tá meio complicado, né? Tem muita gente entrando, porque você tem que ter uma situação, quem é da área de TI sabe, de dar oportunidade para aquele cara que não tem o acesso, quem garante. Mas a Assembleia Aberta é uma outra coisa. A Assembleia Aberta, você fala assim, olha, aqui tem 670 unidades, tá? Não estamos nem falando de 1.000, 2.000, que tá cheio de condomínio assim. 600. Eu não vou conseguir que todo mundo venha na quarta-feira. Então você faz o edital, você diz que a votação vai ficar aberta 10 dias. Que vai ter um profissional ali naquele dia, todo dia de X a X hora para a pessoa votar, ou que você manda faz todo um trabalho de comunicação. É igual os Estados Unidos, os caras votam lá nos meses demorando lá. Você faz um trabalho de comunicação, certo aqui, faz tem reuniões que ao longo do ano explicando o porquê daquela mudança, os itens para votar, marca o dia, depois que todo mundo foi em várias reuniões em dias separados para entender aquela coisa como é necessária. Nossa, a gente tem que mudar uma coisa aqui, que o Código Civil diz que tem que ser total. O portão da entrada vai mudar de rua. Total. Alteração de fachada. Então pega aquelas coisas que estão empacadas, mas que precisa desse voto, faz as reuniões, marca e deixa aberta. Aí vai mudar a cor do Alphavita. Vai virar amarelo ovo. Deus Totalmente. Vai lá, Rubro-negro. pinta a parede de todas as cores, a pessoa vai lá, escolhe e vota. Uma semana votando, nossa, faltou 10 unidades. Posso ir na sua casa para o senhor votar? Quando o síndico quer muito, entendeu? E é muito importante para o condomínio, tem esse instituto. Senão as coisas não andariam nunca. É isso ou o cara faz da forma errada, ele arrisca nos 2/3, e aí hoje todo condomínio tem advogado. Aí como ele não vai pagar o honorário, que o filho dele ou a prima, ou a cunhada, ou a namorada, ele fica entrando com ação. Você entendeu? E aí ninguém ganha. Então assim, tem formas, tá? Agora assim, voltando lá na questão, o que acontece? Muito em cima é complicado, acaba que provavelmente vocês vão amarrar em algum contrato para se proteger, e aquilo, o jurídico tem que ser parceiro do condomínio. Não é verdade? O conselho liga, não precisa o síndico ficar sabendo. Olha, tá acontecendo um negócio aí que eu não tô gostando. Você pode me passar? Olha, eu tô pedindo pro síndico que ele não tá sabendo me informar. Pode vir aqui a gerente financeira da administradora vir aqui para me explicar essa pasta de prestação que eu não tô entendendo? O síndico diz, é assim, Mas isso hoje que eu posso... esse não é o problema do condomínio. Não, mas é isso que eu tô problema falando. aqui, o É, problema- O hoje não é- conselho, como esse não vai ser fiscaliza, o noção. conselho tem essa atribuição Não, de chamar porque para si. hoje isso funciona. Hoje, como conselho, a gente fala direto com o advogado, fala Sim. direto com a administradora. É o melhor caminho. Por Isso aí a isso gente que não é faz. bom quando o conselho todo muda. Vocês perguntaram de mudar o prestador. Não é, a não ser que o conselho, é que ele está na frente, né? A não ser que o conselho seja extremamente omisso, ou tenha um pactozinho, sempre tem aquele que fala que estão levando, né? A gente sofre. Mas assim, o que é legal? Que fique sempre alguém do conselho, pelo histórico da última gestão. Vai que troca o síndico, aí troca o conselho inteiro. Cara, até eles entenderem, quantos meses você levou para entender mesmo como que é o negócio? 10 anos. Ele vai falar Vai 2 ter anos até até hoje. hoje, né? Eu ainda vou te falar o seguinte, se eu ficar mais 5 anos que eu não vou ficar, mano, no Sempre máximo eu vai saio para depois. representante de torre. Sim. Não sai mais conselho. Mas não é gente. Tem que verdade? dar Aí tempo você pra fala me assim, uma viver. comissão, quanto tempo levou para chegar no nível de Não, excelência? você demora um Aí você ano para acaba entender no tudo outro do ano, condomínio. olha, tá ali, a gente deixou em ata que a cada ano troca. É um desserviço algumas coisas que são votadas, né? Por isso que eu falo, vocês estão muito em cima, então pode ser que não... Eu mesmo não conheço nenhum caso, a não ser que fosse um fato grave, né?
A ata não foi via física, a sua comissão diz que tem que entregar. Foi só por e-mail, já está embargada. Qualquer um vai lá e embarga. Não mandou o físico, a comissão tem 50 anos, mas já mudou, não gasta mais com papel. Se lá está escrito que tinha que ser papel em cada caixinha de correio e não foi entregue, ela não tem valor. Ela pode ser anulada por qualquer morador. Você pode falar assim, eu não tinha internet no dia, não recebi, na convenção, no artigo tal, está dizendo que tinha que chegar a carta. Não chegou, essa assembleia não pode acontecer. Então, a não ser que tenha um fato grave, um fato novo, dificilmente você vai mudar essa situação. Aí só serve mesmo pra ali não dá. Aí só serve para isso, né? Ou de adiar, né? Tipo, só dia 31 a gente poderia ganhar um tempo, mas vai do que vocês vão ter, né? Mas entrando lá na parte de síndico, você perguntou disso, que é uma coisa operacional, e vou entrar no preposto para poder encerrar, porque a gente a pergunta inicial foi qual que é o proposto, e essa aí você não me respondeu. Então, como eu não tenho interesse em... Se eu colocar um preposto, eu tenho que aumentar o meu valor. Você entendeu? Porque eu tenho que pagar esse preposto. Eu coloquei na proposta que 6 horas, né? Ou seja, 120 horas mês. 120 horas mês eu coloquei 8 mil. E 160 horas mês eu coloquei 10 mil. Tá? Desse valor você tira 1.000 entre seguro e imposto, né? Então, a minha conta mesmo foi essa, porque para atuar aqui eu não atuaria com preposto. Peraí, esse valor tira seu ou a gente tem que pôr em cima ainda do seu valor? O síndico que paga o seguro, o síndico recolhe os 11%. De quanto que é o seu seguro, a sua pólice de seguro? A pólice eu fecho de acordo com o cliente. Ela se fecha agora, amanhã ela está valendo igual uma de um carro, né? Então, assim, normalmente, no mercado, o que faz? Dá uma olhada na estimativa do volume mensal da arrecadação, né? Elas ficam entre 200, 300, 500 mil. Aqui, por ser condomínio clube, eu estou fazendo uma média pelo que eu acompanho, 500 mil. É mais do que o suficiente, sobra se o condomínio sofreu alguma coisa que fique comprovada uma falha minha, ou seja, o seguro do condomínio que ele já tem, que cobre RC do síndico, não vai ser mexido. Aí eu tenho como me defender, pagar advogado, cobrir custas, tudo mais. E não vai mexer lá no meu patrimônio, né? Eu consigo ter uma segurança para mim. Não é nem para o condomínio, porque o condomínio sempre vai poder acionar. É uma segurança que o profissional faz para evitar de ir lá no meu patrimônio, né? Por isso que eu não coloquei o valor do preposto, né? Qualquer preposto você tem que aumentar pelo menos mais 4 mil. Não é verdade? Qualquer funcionário da faxina é 4 mil reais por condomínio. Em salário, em cargos. Então, assim, eu não coloquei esse valor porque eu não tenho interesse aqui em Alphaville colocar um preposto. Eu vou atender o condomínio de uma torre na Carlos Weber. Entendeu? Uma torre, 50 unidades. Né? Nossa, isso daí eu posso ir 3 vezes por semana, coisa de 2 horas eu resolvo. Condomínio clube, se você não tem preposto, não posso assumir mais que 2. Porque senão eu não vou ter vida. Né? Um dia eu tenho que dormir, tenho que voltar para casa, tudo mais. Então, assim, eu não tenho interesse de assumir vários condomínios. Por quê? Eu percebi que a minha área da consultoria é uma área que foi nova, está crescendo, fora a palestra, né? Às vezes tem esses eventos tal que você vai dar, então eu acho assim que eu consigo ficar na minha área e migrar para esse outro lado. Quer dizer, se eu perco o acaba o ano que vem, ou 2, eu tenho esse outro braço também dentro da área de condomínio. Então, assim, eu montei esse perfil que eu acho que para mim é o que me cabe mais hoje. Né? A tua contratação é na PJ ou na PF? Não ouvi, desculpa. A sua contratação é na PJ? É PJ. Tá. Né? Tem empresa, tudo mais. Se precisar, tem os dados, se precisar puxar. Não, é só por causa da questão de imposto para pagar. Não, é PJ mais barato. É PJ, né? Mas a questão foi justamente essa. Na hora que eu fui calcular valor, eu sabia que assim, eu não tenho interesse em colocar a pessoa e aquilo. É meu CNPJ, eu gostaria assim, de fazer um puta serviço, entendeu? Porque se você se queimar no lado de onde você mora, você tá queimando. Onde você mora? Eu moro aqui também em Barueri. Então, aqui no condomínio Parque Barueri, sabe onde é o parque? Né? Na frente, aqui, condomínio grande. Então, o que acontece? E aí, o que acontece? Então, eu tenho esse problema, porque um lugar pequeno, você tem isso. Se você fizer um bom trabalho, fica bem. Se você fizer um mau trabalho, né, você afunda a sua carteira naquele lugar. Então, a ideia do valor foi justamente isso. Se eu colocar no contrato que não tem preposto, eu não posso mandar ninguém me substituir. Alguma dúvida final aí? Não, sou errado também. Obrigada. Imagina.